todos e a todas. Bem-vindos a mais uma sessão do Resistência da Economia, este ciclo de conferências que já acontece há quase 2 anos. Hoje retomamos o nosso ciclo com uma sessão intitulada Construir o Lugar da Cultura. Temos a oportunidade de ouvir as intervenções de 3 mulheres muito importantes e muito interessantes. A moderação desta sessão será assegurada pela Cristina Pérez, que é formada em Filosofia e jornalista desde 1987, redatora e repórter do Jornal Expresso de 1992 até 2024. Gostaria também de deixar um agradecimento à Fundação Mário Soares por todos os meses que nos têm aceito nesta casa também para fazermos as nossas sessões e dinamizarmos aqui estes momentos de debate e discussão. E queria agradecer também a toda a comissão organizadora, da qual eu faço parte também, a Catarina, a Andréia, a Natividade que está online, a Andréia também, a Catarina que está aqui hoje. E penso que poderemos dar início à sessão também. Quero agradecer a todas as que estão aqui presentes hoje por terem aceito também o convite e poderem partilhar as suas experiências connosco e termos um momento de debate e discussão, e também agradecer ao Carlos Vargas por ter aceito o nosso convite para organizar esta sessão. Foi muito interessante trabalhar consigo e ter este momento e esta oportunidade de fazer a sessão. E penso que podemos dar início também. Obrigada. Obrigada pela apresentação. Eu confesso que fico um pouco atrapalhada com a formalidade desta mesa, porque imagino sempre, em toda a minha vida jornalística, eu acho que tenho sempre vantagem se as entrevistas, os momentos sérios, ou os momentos em que as pessoas podem estar um pouco constrangidas ou nervosas ou na expectativa, forem o mais possível parecidos com eles. É isso que nós vamos tentar hoje. Entregaram-me estas notas biográficas que eu passo a ler. Eu tinha uma apresentação organizada de outra maneira, mas já lá chegarei e explico depois porquê. À minha direita, Cláudia Semedo é atriz e apresentadora de televisão. Começou a trabalhar como locutora em 1998 na Rádio Renascença. Concluiu o curso de teatro em 2001 e licenciou-se em jornalismo em 2012. Estreou-se em cinema no ano 2000. Em 2002, começou o seu percurso como apresentadora na SIC. Participou em diferentes séries e novelas. Em 2008 ganhou os prémios Atriz Revelação Bernardo Santareno e Porto de África e em 2011 o prémio Best Acting no 48 Hour Film Project. É presidente da Companhia de Atores, Associação Cultural e diretora artística do Teatro Municipal Amélia Rei Coaço em Algés. Natália Luísa é atriz e encenadora, licenciada em Teatro na Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa. É formada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Lisboa. É diretora artística do Teatro Meridional. Luísa Taveira é bailarina, diretora artística e programadora com um vasto currículo nacional e internacional da dança clássica e da dança contemporânea. Formou-se na Upper School do Royal Ballet em Londres. É membro fundador da Companhia Nacional de Bailado. Lecionou durante 13 anos no Conservatório Nacional. Entre 1996 e 2000, assumiu as funções de diretora artística adjunta e mais tarde diretora artística da Companhia Nacional de Bailado. Entre 2013 e 2007 foi ainda professora coordenadora do Ramo de Espetáculo na Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa. Foi membro do Conselho de Administração do Centro Cultural de Belém. E a Teresa Carreira não vai estar entre nós hoje, há uma hora comunicou que estava doente, portanto temos aqui uma baixa que eu tentarei compensar da maneira como tinha organizado a nossa conversa. Eu gostaria de, muito, com uma enorme brevidade, contar a minha história na relação com as artes performativas. Eu sou jornalista desde 1987, que é uma data já difícil de imaginar para muitos colegas meus, não é de recém-nascidos, e comecei a trabalhar com artes performativas no final de 88, 89. As primeiras críticas que escrevi foram para o jornal Blitz, que entretanto se transformou numa revista que agora só existe online, a propósito dos encontros à carta da Fundação Gulbenkian.
Lembro-me que houve 1 ou 2 artigos que foram sublinhados pela doutora Madalena Perdigão, a quem foram mostrados pelo então assessor António Pinto Ribeiro, e que isso fez de mim, ou seja, ter uma noção de que aquilo que eu fazia era uma atividade pública e que tinha uma importância fundamental, para mim, pelo menos, na relação com os universos que, na verdade, os jornalistas estão entre universos e fazem a ponte entre universos, tentam explicar, tentam inquirir, esclarecer, e é isso que eu fiz a vida toda. Entre a política, entre o público, entre os cidadãos e aquilo que de mais importante a arte pode ter, neste caso as artes performativas. Eu tinha aqui anotado que uma coisa que eu achei muito engraçada, fazer uma busca simples no Google com estes nomes, de repente a Cláudia Semedo aparece em inglês, e é Cláudia Semedo, TV and Shows, em inglês primeiro, depois Filhos, Família, ou seja, uma lógica completamente diferente. Há uma perita em agricultura chamada Luísa Barreira, ficas a saber. E a busca imediata põe-nos de facto no universo da relação como nós estamos no mundo. Ou seja, quanto mais novos, mais redes sociais, mais mediatização. E a Cláudia, obviamente, que é de uma geração mais nova. Eu falava com o Dr. Carlos Vargas outro dia sobre isto, que muito provavelmente, ou seja, veio ao mundo desta, para já é uma artista multimédia, pode-se dizer, como jornalista, trabalha em vários média, e na relação com o que é dito sobre ela, isso não se reflete. Eu achei interessante esta primeira, portanto, tem uma hierarquia de curiosidades, assim, da abordagem. Eu estou a falar, ou seja, por que razão é que eu estou a falar? Ou seja, eu também ultrapassei ou atravessei estas décadas, ou seja, a minha aprendizagem foi feita também com o desenvolvimento de todos estes mídias, não é? Pelos quais nós todos, a nossa vida foi afetada. Sou, portanto, do tempo em que tinha consciência da enorme importância da Fundação Carlos Gulbenkian, já existia desde a partir de 1984 o Centro de Arte Moderna, mas é um polo de programação internacional que, obviamente, foi fundamental para a integração de todos os artistas portugueses, de teatro, de dança, de todas os desenvolvimentos mais híbridos que houve a partir daí, mas acima de tudo tinha a importância de fazer que a produção nacional, inclusive os festivais, nomeadamente o Festival de Teatro da Almada, que foi fundamental para muitas pessoas em várias décadas, procurasse que a programação fosse igualmente integrada, como acontecia na Bienal Universitária de Coimbra, como acontecia que havia, se era maioritariamente uma programação internacional, os portugueses tinham obviamente o seu espaço e não numa secção assim, esconsa, mas de estar par a par, ou seja, saber o que é que se passa no mundo e auscultar o que se faz internamente e externamente. Obviamente, eu tinha pensado começar pela Teresa Gafeira, precisamente porque o Grupo de Teatros de Campo Lido, que migra em 1978 para a Almada e se transforma na Companhia de Teatro da Almada e desenvolve depois o festival, tinha uma relação com a comunidade e com a dinamização cultural daqueles primórdios em que tudo era experimentado. Ou seja, eu acho que fundamentalmente vai ser a Natália Luísa já está a sorrir e a Luísa também, que foi cofundadora de um grupo experimental de dança, ou seja, que era um elemento não só da designação dos grupos, como eu acho que falava de coisas importantes, que era a experiência era fundamental, era o experimentar todas as linguagens, toda a vontade que as pessoas tinham de usar de uma outra maneira a liberdade de expressão, de a transformar no seu discurso, de a usar para ligar a sociedade.
E, desse ponto de vista, a ligação às comunidades foi, obviamente, mais trabalhada por companhias que fizeram o seu percurso no mesmo ciclo ou que migraram, ou tal, não só a Companhia de Teatro da Almada, mas também o Teatro Urbano, que muito mais tarde migrou para Palmela e que finalmente realizou o seu sonho de ligação, o seu projeto de teatro, que para eles fazia todo o sentido que estivesse ligado à natureza, ou seja, é essa maneira, o modus operandi, é a maneira de trabalhar. Ao longo a partir dos anos 80, sobre os quais eu posso falar com mais propriedade, assistiu-se à sofisticação muito interessante do cuidado com o trabalho de voz, do cuidado com o trabalho coreográfico, ou seja, houve uma aproximação dos mundos, das diferentes áreas performativas, mesmo nas companhias mais tradicionais. E surpreendentemente, e não nada surpreendentemente, muitas pessoas atravessaram este período de maneiras muito diferentes, ou seja, houve vidas, maneiras de viver, o empenho e o enorme entusiasmo que é criar arte, participar no mundo artístico e fazê-lo com o outro e para o outro. Eu perguntava, sendo assim, começava por lançar aquele desafio à Natália. A Natália, numa entrevista que eu li hoje, não perguntem a quem, mas muito recente, de 2023, diz alguns, ou seja, eu pensei mais em desafiar-vos por coisas que vocês disseram, não tanto nas biografias, mas coisas que eu encontrei hoje de manhã, quando investi nas vossas entrevistas. E a Natália dizia que, a dada altura, achava que nunca iria pertencer a uma companhia de teatro. Ou seja, fixar a sua vida numa companhia de teatro, porque, na verdade, tem um interesse enorme por muitas coisas diferentes. Quer experimentar como se essas coisas tivessem lugares que têm. A televisão tem um lugar, o cinema tem outro lugar, o teatro tem um lugar diferente. Queres falar um pouco sobre isso? Posso falar sobre isso? Posso falar sobre isso. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. E aos que estão em casa também. Relativamente em primeiro lugar, fazia uma nota relativamente à minha biografia. Eu não acabei psicologia. Como não acabei de estar em estudos africanos, porque esta vida depois impõe muito que nós não conseguimos, temos que fazer escolhas. Não sou formada em psicologia completamente. Estive lá quase, mas não aconteceu. Relativamente a esta vontade ou não vontade, eu gostaria, a vida vai acontecendo e nós temos que ir tomando decisões à medida que nos vão sendo colocados os dilemas, e enfim, e temos que fazer opções. Sumariamente, eu ainda há muito pouco tempo pensava novamente nisto que aconteceu na minha vida, em que eu estou neste momento, tenho uma companhia de teatro, Teatro Meridional, em que eu trabalho de segunda a domingo, e não estou a exagerar, 3 períodos por dia, e com um projeto de vida, quando iniciei, quando acabo o curso do Conservatório de Teatro nos anos 70, princípio de 80, eu não concebia a minha existência e, de facto, pertencendo a uma companhia. Porque aconteceu isto que me está a acontecer. Eu deixei de fazer televisão, que é uma coisa que eu gosto imenso de fazer e que acho que, do ponto de vista emocional, é fabuloso para a ginástica do ator e ginástica comportamental para os desafios, para não nos repetirmos. Não faço cinema porque não, se calhar, nunca entrei. Eu estou, ninguém me chama para trabalhar fora de uma companhia que não meridional, ou muito pontualmente isso acontece, e de facto eu não queria estar numa companhia exatamente por isto que aconteceu, e eu já projetava isto
que devia acontecer noutras companhias que tinham elencos fixos, não é o caso da Meridional, mas como diretora também, ou co-diretora daquela companhia, estamos permanentemente para os projetos estarem vivos e as coisas continuarem a acontecer com alguma novidade também e pensarmos em novos desafios, desde a criação à formação, aos acolhimentos, à reflexão. Nós temos de estar sempre a trabalhar. E pronto, e é isto. Mantém-se. Isso que eu dizia, gostaria de. Adoro o que faço, sou completamente workaholic, tornei-me, mas há um lado de mim que tem tristeza, que tem uma tristeza profunda de não fazer outras coisas, de não sair do domínio de uma certa racionalidade. Isto é, porque tudo o que eu neste momento faço tem muito pouco a ver com o trabalho de atriz também, que é uma coisa que eu acho que é fundamental ter, porque tem muitas partituras. Ser ator tem as partituras de toda a existência humana. E isto que eu faço neste momento é um trabalho muito mais cerebral, sistemático, estruturado, porque tudo tem que estar justificado e consubstanciado. Mas, Natália, isso não impede que tu tenhas construído uma carreira a fazer coisas que gostavas, ou seja, a representação esteve sempre presente. Nos últimos anos não está. Não está. Há 15 ou 20 anos a esta parte, quase, já vai. Fiz uma coisa pontualmente. Eu também nunca, na companhia onde trabalho, eu procurei nunca usar esse espaço para eu ser protagonista desse lugar. Sempre encontramos as pessoas certas para fazer os espetáculos. Para cada texto se vai buscar, mas eu praticamente fiz um espetáculo com uma atriz anterior, não. E fiz outro cá fora. Há muito tempo que não conheço a atriz. Estamos aqui a Cláudia. Com esta introdução que eu fiz, digamos que a tornei mais visível nas diferentes, ou seja, encontrei-a mais visível nas diferentes frentes em que trabalha, mas será que isto é só uma questão mediática? Não sei. Achei que me ia responsabilizar pelas minhas palavras. Mais à frente. Não sei. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos, os presentes e os online. E fico muito feliz por estar aqui com estas mulheres tão bonitas, tão inspiradoras, tão talentosas. Eu acho que é um mal um pouco da nossa sociedade atual, que procura, se calhar, para esse lugar mais mediático, outros contornos da nossa vida que não o contorno profissional. Diria que vou sentindo isso ao longo da minha vida, até porque eu, apesar de se calhar nesta mesa ser a pessoa que ocupará mais facilmente esse lugar, mas eu sou muito mais analógica do que digital. E sempre tive o cuidado ao longo da minha vida de proteger ao máximo os meus filhos, não tiram fotografias comigo, não vão a eventos comigo, não dou entrevistas em casa, não os levo em viagens para fazermos produções, não faço nada disso. Mas inevitavelmente quando faço publicidade a um cartaz de alguma coisa que esteja programada no teatro, onde está a companhia a qual pertenço, ou uma peça que estou a fazer, o interesse dos mídia é infinitamente menor do que quando descobriram, porque vão ver os registros destas entidades que são públicas, que eu ia casar, por exemplo, sendo que eu nunca fiz nenhum convite, nem tirei fotografias especificamente para eles nesse dia. Portanto, para mim, é uma pena que isso aconteça. Infelizmente, não sou responsável por poder inverter essa pirâmide, que eu acho que muitas vezes as nossas pirâmides de valores estão muito invertidas, porque a sociedade empurra-nos para um lugar muito mais artificial, superficial, do que aquilo que eu acharia mais interessante, não é? Esta discussão das nossas partituras de sermos humanos.
mas não sou responsável, não me consigo responsabilizar por esse estudo, por assim dizer. Eu acho que ninguém se pode responsabilizar, não é? É óbvio que ao ser apresentadora de televisão tem uma exposição muito maior, isso é completamente inevitável. Cláudia, vou-lhe pedir que fale um pouco Eu ouvi um podcast que deu recentemente, em que falava dos seus anos mais novos, ou seja, de quando era miúda e a sua, digamos, essa espécie de certeza que tinha de que havia um lado performativo e uma vontade de estudar teatro, coisa que começou a fazer aos 15 anos, e Teatro Experimental de Cascais. Sim. Mas antes disso já trabalhava na Renascença, não? Sim, antes disso tive uma experiência na Renascença, que ainda foram 2 anos, enquanto, não diria locutora, porque quem ocupava esse lugar era a Mariana Marques Vidal, e que continua a fazê-lo profissionalmente e muito bem, mas era uma espécie de locutora mirim, convidada para fazer uma das personagens desse programa, que era o programa Rádio da Malta, onde havia 3 personagens, uma ocupava-se da música, a outra ocupava-se dos passatempos e eu ocupava das palavras difíceis sobre cada tema que o programa abordava. Encontrei-me nesse lugar porque uma amiga da minha irmã que trabalhava na rádio e que me conhecia e que conhecia este meu lado performativo, porque na escola eu sempre fui um bocadinho saliente e acabava por representar os alunos nas assembleias, representar a escola fora de casa, apresentar os desfiles de moda, apresentar os eventos desportivos, estava sempre um bocadinho envolvida nesse lugar e também no lado associativo da escola. E ela lembrava-se de mim como alguém muito efervescente, muito enérgica, e quando surgiu essa oportunidade de fazer uma audição para participar nesse programa, ela contactou a minha irmã e eu fui lá experimentar o programa e diverti-me muito. E eles divertiram-se comigo e então acabei por ficar. Foi um pouco com certeza de que ia resultar bem. Não tinha a certeza que ia resultar bem nesse programa, mas tinha a certeza de que a minha vida passava por um lugar de performance muito ligada à representação, desde muito pequenina. O meu avô, com 4 anos, eu digo isto sempre porque acho que é muito engraçado alguém ter essa perspectiva sobre mim, sendo que eu tenho, mas não sei também o que é que mistura entre a verdade e a ficção daquilo que me foi sendo contado. Mas o meu avô, aos 4 anos, já me chamava teatrista. Eu tinha muito esta coisa, as festas de Natal, eu fazia sempre de Pai Natal, e era sempre um Pai Natal que vinha de um país diferente, e depois fazia os sotaques, e brincava com toda a gente, e encenava. Quando as minhas irmãs chegavam a casa e tinham o azar de chegar depois de mim, eu fazia sempre grandes partidas e levava aquilo a um limite de precisar de chegar à minha mãe para eu desfazer, e as minhas irmãs ficarem também atrapalhadas com a situação, porque eu levava mesmo aquilo, acho que tentava esticar ao máximo aquela mentira, perceber onde é que ela encontrava alguma verdade e divertia-me muito com isso. E sabia que eu queria fazer disso a minha vida, tinha certeza. E o passo seguinte foi, ou seja, a audição para o Teatro Experimental de Cascais decorreu disso, Foram caminhos paralelos, eu comecei... decorreu desse gosto, não é? Sim, totalmente. Eu quando descobri, tive a sorte, a minha irmã tem amigas muito bem posicionadas, tive a sorte na turma da minha irmã, haver uma atriz incrível, a Catarina Guerreiro, que foi estudar para a Escola de Teatro de Cascais, e quando eu percebi que existia uma escola onde eu podia aprender a fazer aquilo que eu adorava fazer, para mim foi uma certeza de que queria ir para lá, que queria conhecer. Não sabia que era preciso passar por uma audição, na altura fiquei muito nervosa, eu lembro-me. Fiquei mesmo muito nervosa e tive a preocupação de preparar toda uma roupa específica para ir. A roupa que eu achava que seria uma roupa de atriz, que eu andei a chatear a minha mãe para mim comprar um chapéu e tudo. Enfim, mas foi lá que me encontrei e que me conheci atriz, sim. Obrigada, Cláudia. E vamos ficar por esta tenra idade e passo aqui para a Luísa Taveira. Exato, que não só uma pessoa que eu já ouvi confessar que em pequena estava sempre a dançar. Fazia umas dancinhas. Havia dança na tua vida antes de teres aprendido a dançar. E que, ou provavelmente ao contrário da Cláudia,
quando fizeste a audição para a escola do Royal Ballet, foi às escondidas da família. Queres contar comigo? Boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite. Pois é verdade. Em 74, eu estava a acabar o liceu e acontece que estava mais ou menos resignada relativamente à entrada na Faculdade de Economia. Resignada porque não era isso todo aquilo que eu queria, mas era aquilo que basicamente podia ser. Porque, por um lado, tinha os meus pais que não. Aquilo que eu queria era ir para a Faculdade de Belas Artes, ou para Escultura, ou para Arquitetura, e só que nessa altura, portanto, o centro de toda a contestação no Porto era precisamente a Faculdade de Belas Artes, e portanto isso não era boa ideia, e eles achavam que não. Acabei por ter de ficar só com disciplinas que só davam, de facto, para a economia. Bom, acontece que quando chegou... É quase triste, sem exprimir para a economia, é quase triste. Isso é que eu disse, resignada. Mas acontece que em setembro as universidades e as faculdades não abriram. Aliás, não abriram nem em setembro, nem no ano a seguir, para os primeiros anos. E todos nós tínhamos que fazer um serviço cívico. Bom, eu morava no Porto, na Foz do Douro, com meus pais, e o meu serviço cívico era vigiar as praias da Foz, portanto, durante o ano todo. Acontece que eu nada mal. Nadadores salvadores. Nada muito mal. Acho que nem a mim própria me consigo salvar, talvez. E achei que aquilo era uma coisa disparatadíssima. E então, e ter feito essa tal audição, clandestina, mais ou menos clandestina dos meus pais, com conivência do Pino Treco, que era o meu professor do Porto nessa altura, e entrei. E felizmente não era essa a minha expectativa, a expectativa de ser bailarina de todo. Achei mesmo que ia para a Faculdade de Economia, diga-se de passagem que eu adorava matemática. E portanto era uma coisa que não, apesar de tudo, era capaz de não ser tão mal assim. Matemática está longe de se opor à dança, não é? Mas é exatamente a primeira perspectiva que se tem. Exato, exatamente. Exatamente. E uma vez que realmente houve um volte-face tão radical, tu vieste para o Lisboa. Sim, 2 anos depois, dei o curso, e 2 anos depois, aliás, depois de uma audição muito engraçada, porque eu fiz simultaneamente a audição para a Rádio Gulbenkian e para a Companhia Nacional de Bailado. E do alto dos meus 19 anos, 18 anos, eu achei que podia escolher. Não é que dizia para que companhia queria, e de facto escolhi a Companhia Nacional de Bailado. É curioso, porque nessa altura a audição ocorreu em Londres para a Companhia Nacional de Bailado e vieram uma quantidade, aliás, se calhar, provavelmente toda a minha turma da escola veio fazer a audição e de facto foi o corpo de baile da Companhia Nacional nos primeiros anos, eram os meus colegas de escola de Inglaterra. E o que é que isso te fez sentir? Ou seja, eu tenho ideia que todas estas vidas artísticas são muito imersivas, as pessoas estão muito concentradas no seu trabalho, na sua formação, e a dança, provavelmente em particular. Como é que era Lisboa? Como é que tu vivias? De repente, todos os teus colegas vinham do estrangeiro, o que é que isso dizia de Portugal? Foram tempos absolutamente extraordinários. Aliás, porque nós estávamos a começar qualquer coisa. Não só individualmente, eu estava nitidamente a tentar a viver numa cidade diferente e a aprender a estar numa companhia. Aliás, digo mais, eu acho que o país estava a tentar aprender a ter uma companhia também.
podemos já lá vamos. Mas foram tempos absolutamente extraordinários, onde o entusiasmo era assim, qualquer coisa que começa, qualquer coisa que está para brotar. Nós não sabemos exatamente o que é, mas foram anos absolutamente extraordinários. Eu recordo assim com alguma nostalgia até. Obrigada, Luísa. Passamos ali para a Natália e para outra coisa que ela disse numa entrevista. Não vou dizer mais nada. Não, vai ter bem esse propósito. Ou seja, tu dizes de uma forma muito engraçada que por pouco, ou que por erro, ou por equívoco, aliás, a palavra equívoco, não foste bailarina coreógrafa. Ou seja, tu em Moçambique o que fazias era dançar. E dançaste 8 anos antes de chegar a Portugal, com 14 anos, em 1975. E foi ao tentar fazer a inscrição na escola. Escola Superior de Dança, no Conservatório, que uma senhora que está. Esqueci-me sempre disto. Que a senhora que estava a fazer o atendimento, que me disse que eu era velha para entrar numa escola de dança. Eu tinha ia fazer 15 anos. E, portanto, eu fiquei muito triste, porque eu tinha tinha acabado de chegar no Moçambique. Eu fiquei tão paralisada que normalmente quando me dão notícias que são muito violentas, eu contrariamente à maioria das pessoas, não reajo. Fico em estado de choque. Fui-me embora. E pronto, desisti. E nem sequer disseste que tinhas. Eu não disse que tinha 8 anos de dança. Não disse à senhora que tinha 8 anos de dança. E pronto, depois aconteceu ir para o Conservatório de Teatro. Tive um professor, o Patrick Hurd, que eu já tinha 18, 19, 20 anos, e ele queria que eu fosse para a escola de dança, mas eu aí já era tarde. Aí é que fui eu que achei que já era velha demais para começar a fazer, a dançar. Curiosamente, tenho 63 anos agora e fui desafiada este dezembro para ir ao Brasil dentro de um festival que é o Festolip, em que o tema são sereias. Sereias são vozes, são as vozes também que nos ficam por dentro e que vão arranhando. Portanto, eu entendi que uma das minhas sereias continua a pedir para dançar e eu construí pela primeira vez um espetáculo um bocadinho egótico, digamos assim, porque conta um bocadinho a história da minha vida, assim em pedaços em que eu finalmente danço. E vou apresentar esse espetáculo em maio durante 3 dias no Teatro 29 e vou dançar. Voltando um bocadinho atrás, ou seja, quando tu passas pelo teatro e fica a dança, fica a frustração da dança, ou que ela fica afastada de certa maneira, mas que fica no teu corpo, como todas as coisas que nós fizemos na vida. Havia uma comunidade de teatro? Tu sentiste quando entraste, quando fizeste a tua formação e quando começaste a trabalhar, como é que era Lisboa na tua altura? Lisboa era um lugar onde muitas companhias já existiam. A Comuna, a Cornucópia, o Teatro Experimental de Cascais, enfim, uma data de companhias já existiam nessa altura. A grande questão de quem nessa altura acabava a sua formação era onde é que nós poderíamos caber, porque os lugares estavam todos distribuídos e muito poucas pessoas entravam nessas companhias. O Teatro Aberto foi onde eu comecei também. Por outro lado, foi o início da televisão. A televisão estava a começar, já existia, claro, mas fazia-se muito teatro na televisão. Eu comecei muito por aí, fiz muito teatro televisivo e achava que
não queria formar uma companhia, não tinha esse propósito, porque achei que não havia espaço, e na altura não havia, porque as condições continuavam a ser muito difíceis, mas não havia, os financiamentos eram muito pontuais, foi na altura em que se começa a pensar na forma de estruturar a distribuição para a produção cultural, e era tudo um bocadinho errático ainda, não estava estruturado, e nós estávamos um bocadinho à espera de entrar aqui e ali, que olhassem para nós, que fizessem castings. Não é distinto do que é hoje. Só que, apesar de tudo, nós éramos muito menos, e hoje há muito mais escolas, muito mais atores a saírem em todo o país com formação nesta área, e há cada vez menos espaços para isso poder acontecer. Natália, queres falar um pouco sobre essa transição do teatro televisivo para as telenovelas? Ou seja, como dizes, era uma comunidade de atores que faziam teatro e faziam também televisão. Nessa altura não havia especificamente pessoas que só fizessem televisão. Ou tivessem começado só a fazer televisão. Não. E havia outra coisa fantástica, que era a rádio. Aprende-se muito a fazer rádio e a fazer teatro radiofónico. E foi uma das coisas que desapareceu e que eu tenho muita pena que tenha desaparecido. Mas o que a Cristina pergunta-me outra vez, de outra maneira, nessa altura não havia pessoas só a fazer teatro televisivo, teatro e teatro televisivo, também não havia. O mercado era muito escasso, eram 2 canais de televisão, hoje são, nunca mais acabam, não é? De pequenas produtoras que desenvolvem trabalho na área. Éramos muito poucos e acabávamos por ir de umas coisas para as outras, mas a grande diferença que eu sinto é da quantidade de pessoas que neste momento estão nesta profissão, e nós éramos claramente muito menos, e havia, apesar de não ser para todos, de haver uma seleção muito grande, havia também a circulação de uns lugares para os outros, e esta profissão, e eu continuo, tenho um bocadinho esta lógica, esta profissão é muito similar ao mar, de facto. Deita fora, ou não deixa entrar aquilo que não lhe pertence. E por muitas pessoas tentem, às vezes está tudo fechado. Tinha coisas mais... os lugares estavam tomados, como hoje se calhar também estão, porque uma das coisas que sinto muito eu não ouço o que as novas gerações estão a falar sobre isto, e é preciso ouvir mais do que nos ouvir só a nós, que é evidente que temos uma grande experiência, que temos muita experiência, já passámos por muitos fizemos muitos percursos distintos. É preciso perceber o que é esta geração de gente mais jovem que chega e que tem muita oferta, digamos, mas ao mesmo tempo é para só para alguns, continua a ser só para alguns. Não é distinto do que era no nosso tempo. É isso. Cláudia, nascida nos anos 80, a indústria já existia quando começou a trabalhar. Quero falar da sensação que teve, comparando com o que houve a falar de 20 anos antes de ter começado a trabalhar. Sim, eu sinto as coisas um bocadinho como a Natália as sente. Eu fui para a escola de Cascais em 96, e nós sabíamos o nome de toda a gente que estava a trabalhar, quais eram as peças, quais eram os lugares, quais eram as pessoas. E hoje em dia eu sinto que há mais lugares, há mais companhias, há muita gente. Nós na Companhia de Atores abrimos um espaço que se chama Espaço Impulso, em que damos palco e ajudamos com as nossas ferramentas de comunicação, o nosso armazém, para que jovens recém-formados possam
apresentar-se pela primeira vez ali no nosso palco, e nós damos apoio de produção, apoio na comunicação, ajudamos a compor com o cartaz, com as luzes, ajudamos ali os mais novos a darem esse salto, não é? A apresentarem-se pela primeira vez. E nós achávamos que iam aparecer 2, 3, 4 projetos por ano. A verdade é que as candidaturas para o projeto Impulso entopem-nos a caixa de correio, porque há muitas fornadas de atores a saírem das escolas, há mais escolas, há mais lugares de formação também, alguns a nível profissional, outros um bocadinho mais informais até, outros a nível superior, mas há muita gente a chegar, mas continuo a sentir que é um lugar muito restrito, é difícil entrar, há uma manutenção um bocadinho os que já estão, os de sempre, os mesmos, mas acho que as coisas não mudaram muito. Acho que há um lugar de desinvestimento no apoio à cultura, que eu acho que é uma discussão que tem vindo a ser feita e cada vez mais, há cada vez pessoas mais jovens a quererem envolver-se nesse lugar de revitalizar um bocadinho o sindicato, de trazer essa discussão, mas há um subfinanciamento, há um subinvestimento e há até uma não valorização do papel da arte e da cultura, que é muito triste e que acaba também por deixar muita gente que até pertenceria a este mar, mas como ele está um pouco saturado e com incapacidade de se renovar porque não tem forma de estruturar quem vai chegando e continua a ser um lugar um bocadinho errático, uma profissão um pouco errática e de casmurrice, e se não somos workaholics e não andamos atrás e não andamos a tentar, acabamos por ficar abandonados, não é? Diria que não mudou muita coisa. De qualquer das maneiras, parece que há uma multiplicação, ou seja, a comunidade hoje é muito maior. Sim, se calhar é uma questão de proporção, Luísa. Pergunto-te a ti se, por uma questão técnica, falamos de audições, sem dúvida, isto não acontecia na dança, ou seja, parece que, de certa maneira, essa tua escolha de jovem entre a Companhia Nacional Bailado e o Vale Gulbenkian, a possibilidade de elas existirem significa que elas existiam, uma privada, uma pública, mas eram estruturas onde, na verdade, uma vez que se entrava, não faltavam coisas, ou não? Sim, claro que não faltavam, mas repara, uma companhia, a Gulbenkian normalmente tinha 30 bailarinos, não tinha mais do que isso. Depois mais tarde a Companhia Nacional veio a ter muitos mais. Mas as audições, a grande questão é que, de facto, em Portugal, nessa altura, não havia era formação. E, portanto, para estes lugares, tanto da Gulbenkian como da Companhia Nacional, era necessário ir lá fora fazer audições, porque nós tínhamos o conservatório, mas eram, naquela altura, uma formação, apesar de tudo, deixava muito a desejar, para ser simpática. Mas, portanto, era preciso ir lá fora recrutar essas pessoas. Hoje em dia, não tem comparação, porque nós já temos uma formação muito sólida, não só no conservatório, como em várias outras escolas, mas continua a fazer-se esse recrutamento de uma forma internacionalmente, digamos assim, mas agora por outras diversas razões. Mas acontece que são aos milhares as pessoas que se candidatam, por exemplo, a uma audição para a Companhia Nacional, hoje em dia. Luísa, mas a dança é mais cosmopolita, no sentido em que, não sei se é só a barreira da língua, mas pertence à dança, de facto, as audições internacionais e as companhias poderem ter 20 nacionalidades diferentes, 70 nacionalidades diferentes, não é? Ou seja, é como se, arrisco esta expressão, tivesse uma espécie de um passo à frente de todas as outras artes performativas, no sentido em que têm essa liberdade, ou seja, é uma coisa técnica. Na música acontece claro, um pouco isso. é mesmo, claro. Mas
tu sentes que, por exemplo, o Jorge Salavisa fez imenso pela formação de bailarinos em Portugal, o que, na verdade, beneficiou toda a gente, não é? Beneficiou todas as companhias e tudo. E tu tiveste também uma mão importante na formulação do ensino integrado. É verdade. Bom, Ou seja, os anos em que isso aconteceu, de repente, nós estamos sempre quase a falar de antes de ontem, não é? exatamente. Bom, de facto, a carreira de bailarino é extremamente curta para não... Quando se deixa de dançar, nós estamos no auge da nossa vida. E tudo... De facto, a única profissão que eu aprendi na academia foi ser bailarina, foi dançar. Tudo o resto fui aprendendo ao longo da vida. E esse é outro caso. O ensino, naquela altura, eu fui para o conservatório e muito rapidamente passei de professora, só professora, passei para a direção do conservatório. Foi muito bom porque me deu a oportunidade de imaginar um currículo diferente, porque nós tivemos que, portanto, o ensino passou a ser ensino integrado e era necessário imaginar para aquelas crianças um currículo diferente daquilo que existia até ali. E isso foi um trabalho muito interessante, que obviamente eu não preciso, nem eu, nem os outros professores precisávamos de inventar a roda, porque ela já havia exemplos internacionais muitíssimo bons. E, portanto, isso foi uma fase muito mais... Aliás, devo dizer que isso me deu mais prazer do que propriamente o ensino, propriamente dito. Ou seja, era criar um terreno para o futuro, não é? Exatamente. Ou seja, Que é basicamente aquilo que ainda existe hoje no conservatório. ou seja, quando se vê uma criança de 12 anos a fazer os seus exames finais, elas têm uma carga horária muito superior à maioria das crianças que não têm ensino integrado. Não é? Sim. Aliás, era muito interessante vê-los passar de uma aula de dança para uma aula de química. E depois vestirem-se a correr para irem para uma aula de expressão corporal, depois irem para uma aula de sapatear, depois uma de matemática, depois... E, de facto, tem uma carga horária que não é uma carga horária não sei, hoje em dia, porque depois as crianças também hoje em dia fazem essas atividades extracurriculares, porque os pais obviamente não podem ir buscá-las logo quando acabam as suas tarefas académicas, mas eu julgo que, sim, há uma carga muito grande, mas também são alunos muito motivados para essas disciplinas. Eu acho que estamos aqui a falar de uma parte que me parece muito interessante, que é o impacto na comunidade, ou seja, quando a Cláudia diz que há pouco espaço para apreciar a cultura, todas as pessoas que são parentes ou a comunidade próxima de uma criança que faz um investimento desses e que tem depois uma vida artística, percebem a diferença, ou seja, são afetados. Digamos que é o contágio, no sentido mais positivo, mais direto que as sociedades podem ter. Vocês tiveram todos famílias que vos apoiaram? Foi fácil de convencer, não sou bailarina, mas vou fazer teatro, vou ser atriz, não vou ser economista, mas vou ser bailarina. A Cláudia parece que foi logo mais cedo, não? Sim, eu da minha parte foi muito prematuramente, e foi inquestionável que eu iria seguir, que eu iria por aqui, nunca sequer colocaram outra hipótese, porque sabiam desde sempre que eu diz que tinha 3 anos, 4 anos, que eu quando fosse crescida em Moçambique vinha para Portugal para ser artista. Eu já dizia que ia ser artista, portanto acho que... No meu caso, os meus pais, o meu pai apoiou-me muito e foi ali quem ajudou esse caminho a fazer-se, mas a minha mãe tinha assim alguma resistência, porque eu na verdade, eu dizia que queria ser muita coisa, não é? Eu sabia que queria ser atriz, mas
também me encantava a ideia de poder ser advogada, de ser psicóloga, de ser cozinheira, de ser jornalista, de ser socióloga. Eu queria ser muita coisa e a minha mãe ainda tentou que eu fosse uma dessas coisas antes de ser atriz. Ela queria muito que eu tivesse ido para a faculdade, tirar um curso ou de psicologia, ou de medicina, ou de direito, ou de qualquer coisa antes de ser atriz. Mas depois percebeu a nossa combinação foi manter as notas, porque ela tinha essa preocupação, que eu ia para a escola de teatro, mas não podia desleixar, porque na escola de teatro temos disciplinas artísticas e depois português, métodos comparativos, inglês. Então, ela, mas não te vais desleixar dessa parte para depois poderes ir fazer um curso. Pelo menos isso. Mas houve ali alguma resistência. Eu, na altura, namorávamos com os meus avós e com os meus tios, e eles não percebiam muito bem essa ideia na minha família ninguém tinha ido para essa área. E então não percebi. As minhas irmãs mais velhas foram uma para psicologia e outra para diplomacia. Portanto, não percebiam muito bem estes caminhos, não é? coisas sérias, não percebiam muito bem este caminho. E ainda por cima tão nova, eu era muito nova, não é? Eu tinha 15 anos quando fui para a escola de teatro. Mas assim que me viram no primeiro espetáculo, eu acho que perceberam e sempre foram os maiores fãs e apoiam imenso. Em algum momento, alguma de vocês sentiu que tinha havido dificuldade ou que havia um lugar que queriam alcançar e que estava mais vedado a mulheres do que homens? Há uma desvantagem? Pergunto. Sim. Há sobretudo quando se começam a ter funções diretivas, quando, por exemplo, comecei a ensinar nos primeiros espetáculos, em que a parte em que faz parte a concepção plástica de um espetáculo passa necessariamente por luz, por nos relacionarmos com a parte técnica, que para se conseguir, e na altura em que eu comecei, e já eram anos 90, para que tivesse alguma credibilidade e não tivesse que estar permanentemente a provar que era capaz, que aquilo obedecia a um critério e que tinha que explicar e esmiuçar tudo até à exaustão, sempre a sentir do outro lado uma profunda ironia, uma causticidade grande, e senti muito ser mulher em determinados momentos. Eu que venho até de uma família profundamente matriarcal e que era uma coisa nova para mim, porque não estava habituada sequer, porque nunca me coloquei no lugar de que ser mulher podia comportar qualquer tipo de fragilidade. Não, para mim era paritário, sempre foi. E de repente sou confrontada com isso e costumo muito a perceber. E de posições de homens, começar a dirigir e a conceber diz lá o que é que queres. Era muito, diz lá, coisas, diz lá o que é que queres. Foi um bocadinho duro, mas pronto, mas são coisas também que dá muito prazer perceber que somos agentes, de alguma maneira, da mudança, e que hoje isso chega a um sítio e é inquestionável que já ninguém põe em causa, que eu quero muito daquela maneira. E o repertório, então? Porque não conhecia. Há tantas peças, não estou a falar só de textos antigos, mas tantas peças que são ensinadas e que há poucos papéis para mulheres. Pois, mas nós não podemos alterar a dramaturgia. Isso é a dramaturgia que nos foi legada, e é evidente que dentro dela nós podemos ir fazendo opções de escolher ou não, de escolher fazer ou não.
pronto, é isso. Naquilo que me é dado enquanto responsável para promover, por exemplo, a dramaturgia, e tenho no Meridional 2 laboratórios de dramaturgia, de dramaturgia, portanto, para textos inéditos e outro de adaptação de textos. Nesse lugar, eu promovo os textos que se escrevem. Por exemplo, vamos fazer uma leitura de 4 textos inéditos no próximo fim de semana no Meridional, para os autores ouvirem os seus textos e perceberem e fazerem ajustes. Há, por exemplo, 2 textos que são só mulheres. E esse é o trabalho que tem que ser feito, mas também não coloco isso como uma regra. As coisas são o que são, e se há realidades que têm de ser ditas e contadas, que sejam contadas da melhor forma. Não faço questão que sejam só mulheres ou não sejam. Sobretudo na escolha de uma urgência, eu acho que quando nós queremos fazer um espetáculo, ele tem que nascer de alguma urgência interna. E eu vou escolher, ou existe um texto que responde àquilo que eu quero contar, ou então peço para ele ser escrito a alguém que eu considero capaz de o fazer, mas que corresponde a uma ideia, e aí não posso também condicionar ao nível de eu quero só que isto seja contado só por mulheres. Eu quero que seja bem contado. Eu quero que o que quer que seja que eu comunique. Se fizer parte daquilo que se quer comunicar, seja só o universo de mulheres, é evidente, isso fará parte das regras do jogo, mas é essencialmente o que é urgente dizer, e isso a mim é uma preocupação. Luísa, o universo da dança é um pouco diferente. Quer dizer que se calhar privilegia às vezes os papéis femininos. No entanto, na tua experiência de direção e de assessoria de administração, de diretora artística, como é que alguma vez sentiste alguma espécie de... Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque acho que a tradição da direção artística das companhias de dança é uma tradição masculina. E acho que as mulheres têm mesmo que provar, vai para ali provar que sim, senhor, se é capaz de mas, tendo dito isto, acho que isso nunca foi para mim nunca foi uma questão, digamos assim. Acho que nunca fiz disso uma grande... Mas sim, compreendo o que a Gonçalo Luísa diz, porque por vezes quando uma mulher entra num palco que é, por exemplo, uma equipa técnica que é maioritariamente masculina, não se é muito bem recebido e eles acham sempre que há ali qualquer coisa que provavelmente não devíamos ser nós a mandar, ou eles sabem mais e acham que sentem-se um bocadinho fragilizados quando é uma mulher a mandar. Será que o Bolívia está dividido entre definições de homens e definições de mulheres, ou o poder continua muito ainda ligado aos homens? Eu trabalhei a vida toda em jornais em que, de facto, as direções são masculinas. Quer dizer, há uns exemplos de umas diretoras, mas são sempre uns exemplos, e as relações são maioritariamente constituídas por mulheres. Mas quem manda são homens. Sim, provavelmente ainda existe isto, mas lembro-me de há uns tempos, quando estava na Companhia Nacional, na direção, ter vindo do Ministério da Cultura um inquérito, um questionário sobre a quantidade de cargos masculinos e cargos femininos. E eu olhei para aquilo e pensei, ok, no inquérito e pedi ao João Costa, que era o meu assistente, para ele o preencher. E de repente nós tínhamos uma diretora artística,
uma diretora de produção, uma diretora técnica, uma diretora de comunicação, ou seja, todos os lugares eram lugares que tinham sido preenchidos por mulheres. Que é muito engraçado e, aliás, eu nem nunca tinha pensado nisso e de repente realizei que eram tudo mulheres. Eu preciso contar este episódio. Há muitos anos, quando o presidente Mbeki, da África do Sul, a vice-presidente era franzil, era uma mulher. E houve uma delegação de visita cá, e eu fui fazer uma reportagem sobre isso, e de repente as maiores vastas da África do Sul estavam nas mãos de mulheres. E eu, com alguma timidez, que não é uma coisa que me caracteriza, fui por lhes pedir para tirar uma fotografia todas juntas. E que evidentemente foi uma alegria absoluta e elas a pousar, em vez de fazerem pose, fizeram tudo tipo, girls! O meu editor era homem, não o quis publicar. Eu fiquei numa frustração, achei mesmo, quer dizer, eu não sou propriamente, não passei a vida a correr atrás de furos, mas era uma oportunidade, uma atitude e uma boa disposição que não é muito comum em clubes de governos, não é? Não foi publicado, quer dizer, foi publicado na porta dos fundos, quando a internet ainda era uma coisa obscura, que acedia uma pessoa e meia cada dia. Cláudia, nesta coisa biblioteca que eu fiz hoje, naquele podcast, falava da educação dos seus 2 filhos. Tenho uma rapariga mais velha, com mais 4 anos do que o rapaz, e parece que de vez em quando há uma tendência de inversão de papéis, de proteção. Consciente destas coisas que temos estado aqui a falar e dessa maré que temem cuspir as pessoas, ou escolhê-las, ou coisa assim do estilo, tem alguma espécie de preocupação na educação dos seus filhos, de capacitação dos dois? Muita, tenho muita preocupação, que começa pelo exemplo que damos em casa, de não haver essa distribuição binária de tarefas, não é? De não terem um pai que ajuda, terem um pai que faz, e que faz tarefas que há muito têm sido atribuídas à mulher, não é? Mas é uma preocupação grande que eles entendam que mais do que se condicionarem por alguma convenção que diz que o André tem que gostar mais de azul e a Alice mais de cor-de-rosa e ela tem que gostar mais de balé e ele tem que gostar mais de futebol, preocupa muito que eles percebam que a tónica lá em casa é a procura da liberdade e da verdade de cada um. E então eu não faço aquilo que fizeram comigo de os rapazes saem na cozinha, as raparigas venham aprender, as raparigas fazem as camas, os rapazes não fazem isso na função. Sim. E eu tenho muito essa preocupação de os ensinar a ser sem os cortar de uma grande parte essencial para a sua autonomia, não é? Acho ótimo que os homens saibam cozinhar, porque também acho que o André um dia poderá ir viver sozinho e não tem de depender de absolutamente ninguém. Tenho essa preocupação, mas eu acho que o mundo, infelizmente, ainda se rege muito por esses papéis de género. Eu partilho a direção do Teatro Municipal Bela Nicolau com o Tiago Fernandes e é impressionante como, quando a reunião começa, os olhos se viram ainda todos para ele. É muito engraçado, recebem-nos aos dois e têm muito interesse em saber como é que estamos e falam muito comigo, mas assim que a reunião começa, assumem que é o Tiago que vai dirigir a reunião. Ainda que eu seja formalmente a presidente da companhia e ele o vice-presidente, os olhos viram-se para ele. E é muito engraçado, eu numa das minhas últimas criações, convidei o Tiago para fazer assistência de encenação e a determinada altura, porque tinha muitos homens a trabalhar comigo, a determinada altura testámos como seria se fosse ele a pedir o que eu estava a pedir e que eles resistiam imenso. E foi muito engraçado, porque a resistência era mesmo comigo. E ele pedia exatamente a mesma coisa. Mas se fosse o Tiago a pedir, entendiam de uma forma, se fosse eu a pedir, pedíamos 20, 30, uma hora a discutir o porquê daquela direção que eu estava a dar. Essas coisas ainda acontecem e é muito triste que ainda aconteçam. E não só nesses lugares diretivos, mas enquanto enquanto atriz, eu tenho de lutar por um valor que para os homens é assumido, que é aquele valor que vão receber naquela produção,
E eu tenho que lutar muito para igualar ou aproximar desse valor. Isso ainda acontece amplamente na nossa casa. Mas eu fico a pensar nisso e tenho essa vontade de perguntar o que é que se pode fazer para alterar isso. Mas há aqui nesta mesa uma pessoa que acredita que as gerações vão tratar disso e que vai melhorar. Sinto-te, Natália. Ai, eu acredito vivamente que nós. Eu acho que não sou só eu, é que a nossa existência, se cada um de nós fizer um bocadinho e deixar aquilo, e deixar por onde quer que passe um bocadinho melhor do que encontrou, ah, as coisas vão acontecendo e estão a haver mudanças. E elas são perfeitamente testemunháveis e há muita coisa que se alterou substancialmente para melhor. Outras há que, pronto, ainda há muito trabalho para prosseguir. Mas há muita coisa que mudou desde. Eu tenho 73. Quando comecei com 20, passaram 40 anos. Em 40 anos mudou muita coisa. E é muitas para melhor. Sinto-te. As mulheres têm um papel absolutamente determinante e quando forem elas, quando formos nós, à frente da maioria das decisões do mundo, isto reconfigurar-se-á de outra maneira. Era como tu terminavas. Mas dizendo, ou seja, eu acho que não é uma defesa cega, feminista, ou seja, isto, tu terminavas dizendo isto, atribuindo à mulher o único exclusivo da maternidade e defendendo que o que interessa são as pessoas. Sim, e sobretudo porque acho que é uma coisa que neste momento está em franca conquista, também da parte do masculino, que é a decisão de viverem enquanto perfis funcionais e de relação com o mundo, a emoção. Nós mulheres também, pelo contexto do nosso próprio crescimento, pela nossa própria história, a assunção da nossa emocionalidade, e essa emocionalidade está presente na forma como exercemos as lideranças. Coisa que nos homens é mais difícil porque foram sempre reforçados pelo seu pragmatismo, muitas vezes desemocionado. E eu acho que para nós percebermos e sermos capazes de liderar mudanças, temos a inteligência emocional, que é uma coisa que nós, pelo nosso próprio, estou a repetir, pelo nosso próprio processo histórico, temos mais afinada. E por isso acredito que ao sermos, assumirmos lugares de decisão, vamos contaminar com emoções as decisões. E elas depois, os homens irão fazer essa aprendizagem e depois será meritocrático. Nas utopias. Daqui a uns minutos vamos abrir as perguntas a todo o público online e presente que aqui está, mas antes disso eu faço aqui uma pergunta, ou seja, Luísa Tavares, este mar que enxota e não acolhe, não se trata só de homens e mulheres, trata também das pessoas mais velhas da sociedade que são completamente remetidas para a distância, digamos assim, que é a maneira mais simples, menos insidiosa de o citar. Tu, para lá da experiência muito diferente que tiveste, como bailarina, diretora de companhia clássica, depois como programadora no CCB, tu fundaste a Companhia Maior para pessoas maiores de 60 anos. Queres falar sobre essa experiência? O que é que te levou a fazer isso? Tu que foste uma pessoa tão decidida no momento em que deixaste de dançar, que foi assim uma coisa tão definitiva e bem escolhida quando teve que ser. Bom, de facto, eu quando decidi deixar de dançar, foi uma decisão muito pragmática, porque eu acho que o nosso corpo, a partir de uma certa altura, já não funciona como deveria funcionar. E eu tinha atingido
era a bailarina principal da companhia, e eu não podia, por isso, simplesmente regredir. Ou seja, ou fazia aquilo do meu repertório ou não fazia. Portanto, foi uma decisão absolutamente muito pragmática e não tive nenhum regrets. Mas depois, quando estava no CCB, na programação, na área da programação, achei que uma das áreas da programação que estava muito pouco explorada era a criatividade, de facto, de uma idade maior. E como é que ela seria? O que é que se poderia aproveitar da experiência de vida dessas pessoas, quer fossem, quer tivessem sido artistas ou não, e qual seria então e perguntava-me próprio, será que há interesse nessa criatividade? Será que essa criatividade é diferente? E porquê? E de repente encontrei uma pessoa que sempre admirei imenso, que é o António Mega Ferreira, e eu contei-lhe este projeto e ele achou que ele disse, desenvolve o projeto e vamos ver onde isto vai dar. E depois pedi, de facto, pedi ajuda ao Tiago Rodrigues e fomos nós os dois que acabámos por, de facto, fundar a companhia, mas foi no âmbito da programação do Centro Cultural Belém. E de casas cheias, não é? Ou seja, digamos que, tal como esta companhia em Portugal nunca tinha sido experimentada, embora existam experiências no estrangeiro, provavelmente é como aquele anúncio do IKEA. Tanta coisa que ainda não foi inventada, como maravilhoso, não é? Bom, sim, mas repare, a companhia tem agora 14 anos, faz agora 14 anos. E eu estive na sexta-feira na Fundação Gulbenkian a ver um espetáculo que eles fizeram ali, da coreógrafa Aldara Bizarro, e lembro-me de estar sentada na plateia e pensar assim, há 14 anos isto já era urgente, mas hoje em dia, de facto, não pode estar mais na ordem do dia. De facto, é um problema que está nas nossas mãos e que deve ter solução, que é o envelhecimento. As pessoas não serem deitadas fora. Exatamente, não serem deitadas fora. E saberem se reinventar a cada instante. Senão, tu estás só à espera de morrer. E no teatro? Natália e Cláudia, que possibilidades pensa nisso, não, enfim, o que é que isto inspira? O que é que pode inspirar quando nós temos realmente esta realidade dos bailarinos, tanta exigência física, que acabam tão cedo, são vidas tão curtas, ou que de repente só podem ensinar, o teatro é assim? Eu acho que no teatro, eu acho que quase todos os atores têm esta ideia de que vão morrer no palco. E se calhar não há assim muitos protagonistas desta idade maior, mas há muito bons papéis para atores mais velhos. E eu, por exemplo, cresci a admirar atores já no seu terceiro ato. E no teatro há muito esta ideia de com a idade há um amadurecimento e há um apuramento da arte que todos admiramos. Eu era fã da Laura Sobral, da Cristina Quartim, do João Perry, ver o João Perry atuar, ir ver a Eunice Munhoz, ir ver todas estas pessoas. Nós acho que há no teatro, não sei se sentes o mesmo, Natália, mas acho que há um carinho muito grande e uma admiração muito grande com o amadurecimento dos atores, das atrizes. Acho que a televisão, há ali um momento de alguma rejeição quando as mães deixam de ser as mais apelativas neste lugar sexual, porque acho que a televisão vende muito isso, vende muito o sexo, a juventude. E é naquela transição em que já não são aquele tipo de mães, mas ainda não são avós, acho que as atrizes, principalmente as atrizes, que acho que o meio é muito mais feroz
com as mulheres, sentem essa passagem, sentem essa fase. Mas no teatro eu acho que há sempre um lugar de muito, pelo menos a forma como eu fui habituada a olhar, não é? Há sempre um lugar de admiração, de respeito, de querer aprender. Há este lugar do mestre, muito do mestre, não é? Ainda está assim, mas há este lugar, e há este carinho, e há esta vontade de eu quero lá chegar, eu quero continuar apto até poder, não é? O Rui Carvalho ainda atua. E isso é inspirador, não há um lugar de rejeição nem de querer invisibilizar ou apagar esses lugares, não. Eu no teatro pelo menos sinto isso, que é uma admiração gigantesca. E poder dizer que as companhias como o Meridional já têm mais de 30 anos é um lugar de aspiração. O teatro põe em palco segmentos de vida e na vida estamos todos representados e cada vez estaremos mais, dado que as populações estão a envelhecer, não é? E as pirâmides estão invertidas do ponto de vista demográfico. Portanto, eu acredito também no tal laboratório que vamos realizar estes no próximo fim de semana. Há muitos lugares de pessoas com mais de 60 anos. Há pelo menos 3 papéis com pessoas com mais de 60 anos. Portanto, eu acredito que haja o teatro renove e continue a chamar pessoas de todas as gerações. Independentemente disso, eu estou também na Casa do Artista, faço parte da direção da Casa do Artista e isto discutimos muito isto, a forma de tornar as vidas das pessoas continuamente um desafio, as pessoas não estão a não desistirem, a não estarem à espera do momento do fim. E isso está-nos a obrigar também, enquanto sociedade e enquanto grupos humanos, a termos que encontrar novas formas de nos relacionarmos com os artistas e as suas extensões e aquilo que eles nos podem dar. Mas tem que haver soluções e nós, enquanto comunidades humanas, vamos encontrá-las, certamente. Eu queria fazer uma última pergunta, antes de passar a palavra à nossa audiência, uma pergunta às três, assim um pouco resumo, pegando no título, o lugar da cultura hoje em dia é mais fácil ou mais difícil do que já foi? Criar o lugar da cultura, ou seja, criar o seu trajeto, a sua ambição. Eu acho que é mais difícil, porque há muito mais oferta, porque o grau de atenção e de disponibilidade das pessoas reduziu-se substancialmente, a velocidade a que vivemos, a capacidade de estarmos juntos, o ter relações entre uns e outros, sobretudo a noção de estarmos ao mesmo tempo. Nós que trabalhamos com a efemeridade e com grupos que se reúnem à mesma hora, no mesmo local, para assistirem a qualquer coisa em conjunto, isso é cada vez mais difícil. De facto, o ecrã, a dimensão do mundo reduziu-se e está-nos a chegar continuamente através disto. Captarmos a atenção das pessoas é muito difícil. As linguagens, o léxico das pessoas diminuiu. Falamos todos por emojis. Isto tudo complica o que é que se escolhe dizer, como se diz, como é que se capta a atenção do outro, e é mais difícil e há muito mais oferta, uma oferta que vai de tudo e mais alguma coisa, e neste momento há novamente uma grande confusão, isto é, nem sequer se questiona entre o entretenimento e o que é cultura, tudo é tudo, nada é nada, toda a gente se coloca no lugar da fala, e portanto é difícil escolher e ser capaz de agregar e chamar
e ter consistência e chegar lá. Com plateias extremamente heterogéneas, porque, vamos lá ver, eu não quero alongar muito, nós nos anos 80, 90, no ano 92, antes de chegarem, por exemplo, as privadas, nós sabíamos que tínhamos visto todos juntos o episódio da Gabriela no dia anterior, e falávamos sobre isso. Agora, nós chegamos uns ao pé dos outros, eu não faço ideia onde é que vocês andaram. Cada um de nós andou. Nós não partilhamos códigos, não partilhamos códigos comuns. Sermos capazes de encontrar qualquer coisa que seja suficientemente atrativo para um grande conjunto de pessoas, para estarmos todos sentados naquela plateia, não é fácil. É mais difícil no lugar da cultura hoje. E também perdeu-se um bocadinho o lugar da discussão, não é? E o lugar do tempo e do espaço para discussão. E esta questão do digital e dos ecrãs e desta necessidade de doses de dopamina muito imediatas e de satisfação muito imediata, que muitas vezes as pessoas dizem: não tenho tempo para ir ao teatro. E, na verdade, quando vão ver aqueles relatóriozinhos dos telefones, tiveram 4 horas diárias, ou 5 horas diárias, ou 6 horas diárias a fazer scroll e a mandar vir coisas muito ridículas e supérfluas daqueles sites de encomendas, porque é tudo mais barato, é tudo mais rápido e é tudo mais fácil. Eu acho que este lugar que o digital veio ocupar nas nossas vidas retirou-nos muito desse lugar de discussão e de coisas em comum e de partilha e de tempo para estar. E também para fazer reflexões um bocadinho mais profundas, porque o teatro obriga a isso, não é? O teatro obriga-nos a planear, a tirar um tempo para ir a um espaço que nos vai provocar coisas, que nos vai obrigar a discutir, e nós estamos a perder muito esse hábito. E eu sinto que nós não temos, nós em Portugal, e faço um contraponto com amigas que estudaram fora, em que há uma cultura de cultura, nós em Portugal não temos isso. Eu digo muitas vezes, e tem sido muito esta minha luta, de que faltam artistas dentro das escolas, com disciplinas artísticas. Todos os miúdos deviam ter expressão dramática, todos os miúdos deviam ter movimento todos os dias. Faz muita confusão que a minha filha só tenha 2 horas de educação física no seu calendário, não é? Escolar. E eu acho que faltam artistas dentro das escolas para que as pessoas possam experimentar e para que as pessoas consigam também romper um bocadinho este ciclo, que eu acho que é para onde estamos a construir um bocadinho a sociedade, é este ciclo do digital, do imediato, do rápido, do não haver contraditório, do só recebo aquilo que o algoritmo diz que é para mim, então eu estou em casa e tenho tudo, mando vir comida, mando vir roupa, mando vir tudo, aquilo que eu preciso. E o teatro, como obriga esta necessidade de sair da zona de conforto, não é? Vermos confrontados com outras existências, com outras perspectivas, com outras visões do mundo, com outras ideias que nos vão obrigar a pensar e a articular e a discutir. Quando estamos a perder muito o nosso léxico, eu acho que sim, que o teatro será esse último reduto e esse último lugar, e a dança e as artes performativas que não podem ser substituídas por ecrãs, serão esse último reduto de reunião e de contacto humano e de discussão, mas estamos com uma competição muito feroz. Eu concordo com a Natália e com a Cláudia, obviamente. Mas, para mim, sobretudo, eu acho que o ser humano está a perder a concentração. Eu acho que os estímulos são tantos que nós já não conseguimos estar concentrados. E é muito engraçado porque quando nós pensamos numa peça de Shakespeare, provavelmente durará o quê? 4 horas ou 3 horas, depende. O Quebra-Nozes demora 4 horas. Uma ópera demora 5, pode durar 5 se for de Wagner. E hoje em dia isso é impensável, quase. Eu não tenho certeza, sabe, porque eu continuo a ficar muito admirada com aquelas coisas cheias de miúdos na Companhia Nacional de Bailado. Ou seja, eu fico admirada não é pela situação em si,
é que ainda existam crianças capazes de fazer aquilo, porque elas estão sujeitas ao mesmo bombardeamento que outras. Ou seja, há qualquer coisa de trabalho de casa que essas famílias fazem. E as Sim, outras com compreendem. certeza. Claro, nós quando generalizamos, estamos sempre a tocar, não é? Sim, sim, o que eu acabei de dizer também é uma generalização. Pois, mas eu acho que eu sobretudo, eu noto, é muito difícil as pessoas hoje em dia lerem um livro. Ou seja, na minha geração, eu acho que era muito mais fácil nós lermos um livro. Aliás, é muito engraçado, porque no metro em Londres, eu lembro quando fui para Londres estudar, todas as pessoas, mas todos liam livros no metro. E já não acontece. Deixaram de ler livros no metro. O que é, ou seja, estão todos no telemóvel. O que é, de facto, é uma geração. Agora é o momento. Quem quer fazer perguntas é muito bem-vindo. Olá, boa tarde, muito obrigada por esta sessão incrível. Pronto, nós aqui no Ciclo dos Ensino Feminino estudamos muito olhar para as coisas na perspectiva da história por defeito, muitas das vezes. E eu gostava de perguntar a todas as oradoras, mesmo a nossa mediadora, que em abril vamos fazer 50 anos de democracia, passam 50 anos de 25 de abril. Como é que gostavam que a cultura, panorama português, o panorama português da cultura, celebrasse estes 50 anos? E também, se pudessem um bocadinho falar da revolução cultural que acabou por ficar por fazer, apesar de ter aberto muitas portas, não conseguiu abrir todas, e nós ainda hoje, nós, todas as mulheres, e as mulheres na cultura, na arte, as artistas, sofrem também muito dessas portas que ficaram por abrir. Nós não temos a certeza quando é que serão abertas, por isso, se pudessem falar um bocadinho sobre isso. Cláudia, A miúda vai arriscar. Eu não tenho 50 anos, não é? Tenho 40. O que eu posso dizer, acho que há muita coisa pensada para a celebração destes 50 anos, e a cultura, nestas alturas de celebração, é sempre muito requisitada, e vai haver muita coisa a acontecer, isto vai acontecer muita coisa, há muitos concertos, muita música, muito teatro, tudo muito virado para os valores de abril. Eu tenho a certeza que se não fosse a revolução, que eu não poderia fazer o que eu faço, não é? Uma mulher negra a dirigir um teatro onde falamos, e nós fazemos muito esse trabalho, não é? Todo o nosso trabalho nasce destas urgências, destas inquietações, e o trabalho que temos desenvolvido tem sido sempre sobre questões sociais que, se há 50 anos ousássemos querer falar sobre elas, seríamos censurados, e provavelmente presos e provavelmente torturados. E eu sei que não teria existência no panorama artístico se não fosse a Revolução de Abril. Claro que há muitos ideais que continuam por cumprir, e há uma ideia de liberdade, de paridade que ainda está por acontecer, mas eu tenho por defeito uma visão mais otimista, que eu acho que é isso que me permite continuar a lutar e a querer ser agente de mudança, não é? Tenho uma visão até bastante otimista em relação às artes. Eu acho que nas artes a revolução fez-se sentir, e há espaço para a liberdade de expressão, vai havendo espaço para a liberdade de expressão. Assusta-me mais num panorama não artístico o que é que as próximas eleições podem dizer destas reflexões que ficaram por fazer, por exemplo. Partido Popular é exatamente o mesmo tipo de questões, para além dos. E acho que é isso mesmo. Preocupa-me, por exemplo, no ano dos 50 anos do 25 de Abril, a não serem comemorados os 500 anos de Camões, que tem a ver com a palavra, que tem a ver com o tal léxico.
tem a ver com a memória, porque se eu acho que o 25 de Abril e os 50 anos do 25 de Abril urge pensá-lo o que era antes destes 50 anos e dar consciência a pessoas que não o têm de como é que se vivia nesse tempo, também me preocupa muito não ter havido verdadeiramente o mesmo tratamento para alguém que tem a ver com a literatura e que tem a ver com a palavra e que não foi colocado. E só agora é que se lembraram disto no princípio de janeiro de 2024. Bom, eu queria começar por dizer que, de facto, eu sinto que o 25 de Abril fez muito para o lugar da cultura. Isso eu acho que não tenho dúvida relativamente a isso. Se precisa de fazer mais, isso eu acho que sim. Mas eu acho que fez muitíssimo pela cultura. Antes de 25 de Abril não existia em Portugal, éramos miseráveis, de facto. É evidente que havia literatura, ok, as artes performativas eram basicamente assim, inexistentes. As grandes companhias, portanto, isso eu acho que o 25 de Abril deve-se ao 25 de Abril. Mas, evidentemente, que é preciso haver mais, é preciso. Nós queremos, eu acho que todos nós desejamos que os próximos 50 sejam mais profícuos relativamente ao lugar da cultura. E ainda relativamente a isso, portanto, estás a ver, nesta mesa estão 2 mulheres que são diretoras de companhias. Isso não existia quando nós chegámos há 50 anos. E partilhamos numa igualdade profunda a direção com homens lado a lado e sem qualquer questão de que temos a mesma intervenção, digamos assim, conceptual e nos projetos artísticos. E isso não acontecia há 50 anos atrás. E isto está expresso na forma como o 25 de Abril se revelou também na presença e no estar humano. Eu gostava de dizer uma coisa em relação à memória. Eu trabalhei 31 anos no Jornal Expresso, que abandonei no dia 5 de janeiro, portanto é recentíssimo. E neste último ano entraram imensos jovens jornalistas, alguns dos quais manifestavam algum interesse político e diziam, pessoas de 20 e muitos, 30 anos, que adoravam gravar os tios e as pessoas que tinham vivido o 25 de Abril de perguntas. Ao mesmo tempo diziam que era dramático saírem nos séniores dos jornais. Nunca me fizeram uma pergunta sobre nada, nem sobre o 25 de Abril, nem sobre rigorosamente nada do que eu vivi em 37 anos de jornalista até agora. Portanto, eu acho que há um desfazamento total, ou seja, estamos dramaticamente na geração do Dr. Google. Ou seja, o Expresso tem um arquivo extraordinário com 50 anos, onde ninguém vai, ninguém consulta, que é de total acesso livre, qualquer cidadão pode consultar, e então para nós é só carregar um botão e não interessa a ninguém. Ou seja, eu acho que há um lado de testemunho que é fundamental. Se nós não tivermos casos pessoalizados, se não soubermos histórias, se não tivermos testemunhos, não nos conseguimos ligar aos factos nem às diferenças. O que eu sou hoje, não sou jornalista, imagino que tivesse tido uma vida completamente infeliz, porque se tivesse sido se eu tivesse sido como o Expresso foi censurado nos primeiros anos, um jornal que existe desde 73 e fala-se imenso nisso. Mas eu acho que hoje em dia realmente não faz soar campainhas. A história, ou seja, quando se fala em liberdade de expressão, eu acho que isto não equivale a nada na cabeça de muitas pessoas. Acho que a experiência antes e depois, eu tinha 12 anos quando aconteceu o 25 de Abril e lembro-me de ver pessoas na minha órbita,
familiares afastados ou pessoas próximas dizer que estas crianças vão nascer com uma grande desordem, ou seja, vão crescer com uma grande desordem, vão ter como se a estrutura vai estar abalada. E acho que isso foi a melhor coisa que nos aconteceu. Eu adoraria que houvesse maior consciência, ou seja, esta subida da extrema-direita, o facilitismo com que se adere em discursos completamente manipulados e manipulatórios é dramático. É dramático precisamente, não porque não haja, não que a democracia não comporte os meios para se autodestruir, permitindo tudo isso, que as pessoas tivessem consciência disso, acho que era absolutamente fundamental. Como é que se faz? É querer ouvir, ter vontade de ouvir. Não acho que seja tanto as pessoas quererem dar os seus testemunhos, porque as pessoas não, basta abrir a boca. Muito obrigada. São muito bem-vindas as vossas perguntas. Boa tarde, boa noite. Antes de mais, parabenizar as 4 senhoras mulheres com a Adriana pelos percursos fantásticos que têm na sua área. Eu ia pedir que falasse um pouco mais alto, porque eu acho que não é captado para as pessoas que estão em casa. Vou tentar falar um pouco mais alto. Obrigada. Antes de mais, parabenizar as 4 pela fantástica e eloquente conversa que estamos aqui a ter. A minha questão vai um bocadinho do que a Cláudia dizia há pouco. Tem a ver com a desigualdade matemática muito entre o homem e a mulher nos tempos de hoje, e eu acho que já muito foi feito, e acho que todos concordamos com isso, mas também concordamos que ainda não está tudo feito e ainda há muito por fazer. A violência doméstica continua a ser um tema ainda muito presente nos nossos dias. E a Cláudia falava ainda há pouco naqueles pequenos gestos que são feitos em casa pelos pais, onde eu acho que, ou seja, na minha opinião, eu acho que isso é fundamental e muito tem contribuído para esta evolução, ou seja, passar-se a imagem de igualdade em casa com esses pequenos gestos, que o homem também passa a ferro, que o homem também lava a louça, também estende a roupa, e portanto esses pequenos gestos, as crianças vão crescendo um bocadinho com esses bons exemplos e vão olhando para elas, entre elas, com maior sentido de igualdade. Porém, eu acho que isso se verifica mais no meio urbano do que nos meios rurais. Acho que temos também essa consciência de que nos meios rurais essa desigualdade ainda está muito assente, e essa evolução que existe nos meios urbanos não creio que esteja tão vincada nos meios rurais. Portanto, a pergunta era um bocadinho se é também essa a vossa percepção, e sendo, de que forma é que a cultura poderá, no fundo, ter uma intervenção nesses meios, de forma a minimizar essa decalagem que existe entre a desigualdade nos meios urbanos face aos meios rurais ou universos. Eu concordo. Eu acho que nós temos um país a 2 velocidades, por assim dizer, não é? Nos meios mais urbanos, e dependendo do quão próximos estão dos polos Lisboa, Porto, há velocidades diferentes, mas muitas vezes não concorrem, se calhar, para determinados estereótipos que nós também construímos, não é? Há muita sabedoria rural que muitas vezes respeita melhor, respeita mais a natureza das coisas, que muitas vezes subverte estas lógicas, destas convenções, que também é muito interessante, há muito a aprender também. Eu acho que a cultura ou a arte acaba por ser não só um lugar também um lugar de charneira para determinadas discussões, mas a arte reflete muito aquilo que a cultura é, não é? A cultura enquanto costumes, hábitos, práticas dos povos. Eu acho que haverá sempre um lugar de discussão que é sempre muito interessante, e eu acho que há sempre uma vontade dos artistas
de fazerem circular os seus espetáculos, sejam eles de que natureza forem, de fazer circular os seus espetáculos e com eles levar essas reflexões e essas visões que tendem a ter mais mundos, não é? E a agregar aqui mais visões, mas eu acho que a arte não deve ser instrumental ou instrumentalizada. Eu acho que a arte deve ser um reflexo das urgências dos seus artistas e idealmente, quando os artistas estão verdadeiramente conectados com aquilo que estão a fazer, um reflexo dos tempos e das necessidades dos seus tempos. Eu acho que antes da preocupação do artista interferir na sociedade e nas mudanças sociais, há a preocupação do ser humano ser mais cidadão, ser mais atento, ser mais presente. E não só nesses pequenos gestos de práticas familiares que não recaem sobre esse reforço dos papéis de género, mas como também a escolha da literatura que se faz em casa, aquilo que se escolhe fazer com os miúdos, porque eu entendo que seja muito tentador nas nossas pausas ao fim de semana, para quem tem essa possibilidade de relaxarmos um bocadinho e se calhar entregarmos os miúdos um bocadinho mais aos ecrãs. Mas tem de haver essa discussão enquanto cidadão, não é? E tem de haver uma exigência enquanto cidadãos também das nossas escolas. É muito óbvio que as nossas escolas estão a precisar de uma reforma, é muito urgente, é muito necessária. E nessa reforma, se calhar mais do que na lógica de aprendizagem da reprodução daquilo que é ouvido, se calhar se virarmos a escola mais para um trabalho sobre o pensamento crítico, a capacidade de comunicação, o entendimento do autoconhecimento e do sentido de cooperação, e não tanto esta dinâmica de competição, não é? Se calhar é muito mais consequente do que deixarmos que isso recaia sobre aquilo que deve ser o papel da arte e dos artistas. Nós temos esta tendência a entregar coisas que muitas vezes são responsabilidade nossa, não é? A outros e a outras áreas. E eu acho que nós precisamos mesmo é de repensar profundamente o nosso papel e a nossa responsabilidade enquanto cidadãos e cidadãs na educação e na informação que nós damos à nossa cultura. E cultura enquanto este lugar maior de tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que dizemos, tudo aquilo que somos, os nossos hábitos, as nossas práticas, diria. Eu gostava de dizer uma coisa da minha experiência. Eu acho que há duas coisas que faltam, que sempre senti, que é atualização. Eu ainda outro dia falava com alguém que dizia que os programas de história têm 30 anos. Falta atualização e falta articulação. Por exemplo, eu há pouco falava da consciência de ser uma profissão pública, de haver imensa gente que me lia e que provavelmente podia interpretar, pessoas que podem ter lido durante anos e nunca ter sabido o meu nome, pessoas que, enfim. Eu toda a vida me perguntei qual é que seria o efeito daquelas coisas. Por exemplo, quando eu escrevi muito sobre eleições alemãs, há algumas coisas que não mudam no sistema eleitoral. Portanto, eu às vezes, de vez em quando, aproveitava um parágrafo de um texto que já tinha escrito, porque queria dizer exatamente a mesma coisa. Mas é sempre preciso pensar na pessoa que não terá lido o texto anterior. E depois da pessoa ter lido e do efeito que isso pode ter feito, como é que poderíamos fazer mais qualquer coisa? Vivemos numa sociedade que faz umas sondagens ou não faz umas sondagens, por exemplo, o Festival de Teatro de Montemor o Velho, que é fantástico, que agregava imensa gente, quantidade de artistas que fizeram carreiras lá, que fizeram residências artísticas, que cresceram lá, e que estava sempre cheio de gente. Alguém perguntou a essas pessoas, ou se falhou durante a pandemia, que impacto é que isso teve? Ou seja, eu fico sempre, quando alguém fala, não diretamente em mim, mas, por exemplo, outro dia, um rapaz de 40 anos que dizia que o programa da Paula Moura Pinheiro, o Câmara Claro, tinha mudado a perspectiva, que ele nunca o perdia. Lá está, nas tais sextas-feiras, ao final do dia, quando já havia vários canais, mas pelo menos ainda havia aquela referência e as pessoas comentavam, e o facto de eu ter colaborado nesse programa deixa-me super orgulhosa, porque é uma coisa que, quer dizer, que deu a volta ao mundo, aquilo existiu de 2006 a 2012,
esta pessoa tem 40 anos, vive de outro, de repente ele disse isso relativamente à autora do programa. Portanto, esta articulação, eu não sei como é que isto se faz, mas eu acho que nós temos programas que são atirados para as pessoas que digerem como digerem e há pouca reflexão, não há lugar de reflexão, nem de debate sobre como é que deveria ser. E desse ponto de vista, se calhar, sempre se perguntou pouco aos jovens. Portanto, eu não acho que seja uma boa ideia entregar os mídias aos jovens, assim de repente, porque eles é que vão conseguir falar com os outros jovens. Acho que as sociedades têm que ser transversal, o diálogo tem que ser transversal a todas as gerações, e isso aqui é enriquecedor. Portanto, se me perguntas, na província, sim, é tudo mais limitado e mais difícil, e há uma grande diferença relativamente aos grandes meios, uma grande competitividade completamente inútil, que na verdade não houve entre as instituições que a dada altura aderiram e programaram, sempre houve uma harmonia que eu raramente vi noutros setores em Portugal. O CCB nunca concorreu com a Culturgest nunca levou a programação ao Teatro Nacional Dona Maria II, e no entanto estava toda a gente a fazer repertório, linguagens contemporâneas. E sempre houve uma articulação e uma colaboração que realmente não existe em muitos setores da vida. Isto é o que a minha experiência me faz dizer. Bom, nos últimos 4 anos estou a viver no Alentejo, portanto, sou capaz de ter alguma noção relativamente a essa questão de género em meios rurais. E, de facto, não ver. Há muitos problemas, de facto. Um deles é o alcoolismo, por exemplo, no Alentejo. E, de facto, quando isso acontece, não há. As mulheres são espancadas, portanto, tudo pode acontecer nessas alturas. É evidente que ainda é o trabalho ainda é muito direcionado para o homem e para a mulher, é uma coisa por tradição. O homem é que mata o porco, a mulher é que faz as linguiças, portanto, tudo isso ainda está completamente separado e não há. Ninguém pode extravasar estas fronteiras de homem e mulher. Sei de muitas, e dizendo isto, eu acredito que há uma sabedoria que é muito importante e que aliás é quase entrenecedora de se ver. Mas, de facto, relativamente ao género, eu acho que o género é. Então, a milhas de distância das cidades. A mim apraz-me dizer que este é um dos setores que eu sinto que o audiovisual pode fazer um grande trabalho, como tem feito em alguns segmentos de intervenção. A novela, que é um produto que continua a ser consumido e preferencialmente em zonas de interior, em que as pessoas acompanham as vidas, deveria, e sempre tive esse ponto de vista, que as novelas que são de uma acessibilidade muito direta podem ter um papel que não têm, dado que a RTP não faz telenovelas. Quem faz são as privadas, e isso não vende, não tem paisagens. Mas muitas vezes muitas das novelas tocam em setas como a violência doméstica, como a educação dos filhos. E acho que, apesar de tudo, têm sido estes produtos que têm feito algum tipo de intervenção junto de setores e junto de populações menos perto dos centros urbanos e com outro tipo de vivências, e é isso. E acho que se podia fazer mais. Acho sempre que se pode fazer mais, mas é um setor que eu acho, assim como acho muita coisa, acho que do ponto de vista da cidadania, a RTP como canal público
devia ter um papel muito mais, muitas vezes pedagógico, em tantos setores da vida, que devia a seguir ao telejornal a ver 10 minutos com tantas pequeninas coisas, desde a forma como se embala o lixo, como comportamentos menos, mais associados que continuam a existir, e pronto, por aí. Eu conheço poucos países como Portugal em que não há nenhuma disciplina que nos ensine a viver com o país, não há nada que nos ensine a saber fazer impostos, a conseguir acertar à primeira em coisas que todos nós temos que tratar, não é? Sei lá, documentos, coisas bancárias, temos sempre que estar a pedir e não sei o quê, como é que se faz, e alguém que já teve que fazer, sempre agarradinhos a quem acabou de fazer, mas depois vamos ao outro balcão e já não é exatamente assim, e no dia seguinte nas finanças está uma outra senhora que responde de uma maneira diferente. Esta coisa medonha, eu acho que é uma herança do pré-25 de Abril, que é assim, uma máquina. Eu acho que esta minoridade não tem necessidade absolutamente nenhuma de, ou seja, se a internet serve para alguma coisa que serve para coisas fantásticas, deveria ser para tornar as pessoas mais aptas, ou seja, capacitação, não te falta articulação, que eu disse, e capacitação, sim, atualização e capacitação, ou seja, uma coisa a sério, de ensinar as pessoas a fazer a sua vida, como por exemplo aquelas campanhas que se fizeram há sei lá, décadas, provavelmente, sem reciclagem. Não, agora estava a falar de que havia campanhas para educar os idosos a mexer em computador, por exemplo. Ou seja, há uma iliteracia neste país que é muito assustadora e realmente a Luísa tem absolutamente razão, ou seja, as pessoas estão muitíssimo isoladas nos seus meios muito pequenos e muito dominadas por, sei lá, forças de comunidades pequenas, sejam as famílias, seja o que for, e este fantasma, isso é impossível. Mesmo aquela pergunta, como é que está? É sempre há uma desgraça. Já até pode estar bem, mas vai deixar de estar. E esta nuvem que existe sobre Portugal não se dissipou nestes 50 anos. Acho que é uma coisa muito sinistra e muito poderosa. E pronto, dá-me dizer que uma das coisas maravilhosas do streaming é as pessoas estarem em casa e poderem fazer perguntas. Tem 2 minutos para fazer uma pergunta quem estiver em casa e tiver gosto em fazê-lo. Se não, vamos dar, então, cabe-me agradecer que não o fiz no início, a oportunidade de estar aqui convosco, de estar com estas palestrantes maravilhosas, que eu só não conhecia a Cláudia, e convosco aqui, com as pessoas que estão em casa, a falar sobre aquilo que é a nossa vida, que é a coisa mais importante que nós temos. Obrigada. Não sei se a Dalila tornou-se visível porque queria fazer uma pergunta. Certo. Foi só um jeito de me despedir Não, e tem que agradecer escrever no chat. as vossas intervenções tão maravilhosas. É no chat. Mas quem é que tem acesso ao chat? Toda a gente está no online. Eu vou deve ter pelo computador, não? Nós estamos a ver aqui esse valor de Às vezes consegue. Sim, pode ser que haja uma questão. Há aqui um comentário da Olga Iglesias. Há um comentário da Olga. Queres dizer? Destaca a importância da ligação com as comunidades, pertence a uma universidade sénior, a UNIS, onde leciono Portugal contemporâneo, História, Memória e Património, mas frequento as aulas de dança. Há aulas muito variadas, desde o teatro à música, temos muitas palestras, passeios, visitas a museus. Para mim a cultura é o sol que nunca desce. São as palavras que a Olga nos deixa. E por agora acho que não teríamos mais perguntas. Dalila, se quiser escrever, nós esperamos. Se puder abrir o microfone, não pode. Enquanto isso, apetece-me continuar a raciocinar dentro da mesma linha, que é, nós temos uma boa televisão em Portugal, que é a RTP2. Tem a vez
Quem é que pensa programação, né? De alguma maneira há preocupações de outra ordem. Era preciso, se calhar, se calhar, ao nível das decisões, duas pessoas a pensar em cada canal, não é? É uma sugestão, duas pessoas, pensam melhor do que uma só. Sempre esta direção que a Cláudia disse e que ainda havia preferências, já se pode escolher, não é? Já há um homem e uma mulher. Não é? Sim, sim. O que faz toda a diferença. Porque a minha grande experiência de fazer produtos para mulheres é fazer coisas de cozinha e moda. Assuntos de mulheres, cozinha e moda. A Dalila agradeceu, tal como a Olga e também a Célia. Dizem obrigada pelas partilhas e pronto, estarão cá para a próxima. Esperemos nós. E, por parte do Sistema Feminino, agradecemos a todas as oradoras, ao Carlos por se ter aventurado neste mês de janeiro connosco. Foi um grande prazer ter-vos aqui. Muito obrigada por nos terem falado um bocadinho do panorama cultural em Portugal e por terem partilhado a experiência, das memórias, das vidas tão incríveis que vocês tiveram. Ainda tem. Não era do tom, mas nesse tom. E pronto, esperemos ter buscado mais vezes.